pastor, meu provedor. Só tu me fazes descansar, me leva às águas tranquilas, sara minha alma, com teu amor me guia em teu caminho, meu Senhor. Dura pra sempre, não tem limites o teu amor, e tua fidelidade vai muito além dos altos céus. Tua bondade e misericórdia me seguirão até o fim. Contigo para sempre habitarei. Oh, oh, meu Senhor, meu pastor, meu provedor. Só tu me fazes descansar, me leva às águas tranquilas, sara minha alma, com teu amor me guia em teu caminho, meu Senhor. Dura pra sempre, não tem limites o teu amor, e tua fidelidade vai muito além dos altos céus. Tua bondade e misericórdia me seguirão até o fim. Contigo para sempre habitarei. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, pois comigo tu estás. Tua mão me guiarás. Dura pra sempre, não tem limites o teu amor, e tua fidelidade vai muito além dos altos céus. Tua bondade e misericórdia me seguirão até o fim. Contigo para sempre habitarei. Meu Senhor, meu pastor, meu provedor. Só tu me fazes descansar, me leva às águas tranquilas, sara minha alma, com teu amor me guia em teu caminho, meu Senhor.
dura pra sempre, não tem limites o teu amor. E tua fidelidade vai muito além dos altos céus. Tua bondade e misericórdia me seguirão até o fim. Contigo para sempre habitarei. Contigo para sempre habitarei. Oh, oh, oh. Yeah. Boa noite, querido, boa noite, querida. Que a paz do Senhor Jesus seja com você, seja com a tua casa, com toda a tua família. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidar você para louvar a Deus comigo, e daqui a pouquinho eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus, a qual eu acredito que vai edificar a tua vida, que vai falar ao teu coração. Então, vai compartilhando essa live com os seus amigos, com as pessoas que você ama. Compartilhe essa live e vamos juntos louvar ao Senhor, pois a Escritura Sagrada diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Amém? Então eu quero convidar você a louvar a Deus comigo, a adorar ao Senhor, pois Ele é bom, Ele é grande, Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. E eu digo uma coisa para você: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. A palavra do Senhor, ela diz que Abraão, ele foi chamado de amigo de Deus. E não existe nada melhor do que você ser amigo de Deus. E Deus, Ele quer ser o teu melhor amigo, meu querido. Então vamos louvar ao Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim
perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Não há nada melhor, nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor, nada melhor, nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor que conhecer ao Senhor. Não existe nada melhor, não existe nada melhor, não, do que conhecer a Ele, ao Senhor de toda a terra. Não existe nada melhor do que adorar e se encher da presença do Rei da Glória, Jesus, Jesus. Não há nada melhor, não. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma,
Jesus de todos teus males salva, espera nele e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar, coloca no altar de Deus, querido, tudo aquilo que tem afligido o teu coração. Entrega ao Senhor, entrega a Ele tudo aquilo que Ele está te pedindo. Coloca no altar a tua vida,
O altar é um lugar de entrega. O altar é um lugar de renúncia. Então coloca no altar a tua vida. Coloca no altar do Senhor o teu coração. Como diz a letra dessa canção, somente quando tudo estiver no altar de Deus, então você vai ver o poder do Senhor agindo na tua vida. Coloca no altar do Senhor os teus sonhos. A palavra do Senhor, ela diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Entregar a vida no altar não é apenas você dizer com a tua boca que a tua vida está no altar, mas é você estar disposto a abrir mão do que for necessário para agradar a Deus. Muitas são as pessoas que querem que Deus seja o seu servo, querem que Deus satisfaça os desejos do seu coração, mas na verdade nós temos que nos render no altar totalmente, como diz a letra dessa canção. Eu quero que você medite na letra dessa canção, que diz assim, ó: em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Coloca tudo no altar, meu querido, minha querida. Eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus, amém? Então, eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Há uma palavra muito preciosa e que tem algo muito importante a nos ensinar aqui. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Deus, ele tem um tempo determinado para cada propósito. E eu quero que você entenda que Deus te fez com um propósito. A tua vida, ela tem um propósito. Talvez você ainda não descobriu esse propósito de Deus, mas eu quero que você entenda: você não está aqui nesta terra à toa. Deus te fez com um propósito, e existe um tempo determinado para que o propósito de Deus venha se cumprir na tua vida. Existe um tempo para que que as promessas do Senhor venham se cumprir na tua vida. Porém, nós, seres humanos, somos apressados, é verdade ou não é? Nós queremos que as promessas e os propósitos de Deus para a nossa vida, eles se cumpram imediatamente. Mas você precisa entender uma coisa: Deus, ele é atemporal. O que significa isso, pastor? Significa que Deus não é preso ao tempo, pois ele é o Pai da eternidade. Ou seja, ele é eterno, ele não tem início e nem fim. Deus, ele não está preso ao tempo. Quem está preso ao tempo somos nós, seres humanos. No Salmo 90 está escrito que o nosso tempo é limitado. Eu quero ler para você aqui o Salmo 90. Olha o que diz aqui a Escritura a respeito do tempo da nossa vida. Tem muita gente que pensa que tem todo o tempo do mundo, não é? Mas a nossa vida, ela é passageira e limitada. Olha só o que diz o Salmo 90, versículo 9: porque tu, ó Senhor, olha só, presta atenção, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então presta atenção, o tempo da nossa vida, ele é limitado, a nossa vida é passageira, e é por causa disso que muitas pessoas, elas vivem ansiosas, correndo de um lado para o outro, e a ansiedade em realizar os sonhos e propósitos tem levado muitas pessoas a tomar atitudes precipitadas. Isso aconteceu com Abraão, que é conhecido na Escritura como pai da fé. Abraão, ele vai esperar durante muitos anos a promessa de Deus de ser pai de uma nação. Deus, ele disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou engrandecer o teu nome e tu serás uma bênção. Deus, ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, mas os anos vão se passar e nada da promessa se cumprir. Quando Abraão tinha 75 anos, ele recebeu a promessa. Ele vai completar 80, 90 anos e nada da promessa se cumprir. E então a sua esposa Sara, por causa da ansiedade, ela vai sugerir a Abraão para que ele se deite com a sua escrava egípcia Agar. Sara, ela era estéril, e então ela vai usar a lógica humana e vai ter essa ideia de querer dar uma ajudinha para Deus e usar os meios humanos para querer antecipar a promessa, para querer antecipar o projeto.
Só que essa atitude de Sara vai trazer consequências terríveis para ela e para as gerações futuras. E até hoje, essa atitude precipitada de Sara tem causado sofrimento e dor para os descendentes de Abraão, porque dessa atitude, dessa relação de Abraão com Agar, vai nascer Ismael. Porém, Deus, no tempo determinado, ele vai cumprir a promessa que ele havia feito para Abraão. A promessa é que Abraão iria gerar filhos com a sua esposa Sara. O filho da promessa seria gerado no ventre de Sara, mesmo ela sendo estéril, mesmo Abraão já sendo velho, avançado, mesmo Sara, ela não ovulando mais, não tendo seu ciclo menstrual, ou seja, mesmo tudo mostrando que a promessa não ia se cumprir, Deus, ele disse: no tempo determinado eu vou cumprir. E com 99 anos, Abraão, ele vai coabitar, ele vai ter a relação com a sua esposa Sara. E o que vai acontecer? Sara, ela vai engravidar e ela vai na sua velhice gerar o filho da promessa. Mas veja, por causa de uma atitude precipitada de Sara, ela vai causar uma série de problemas. Presta atenção, meu querido, presta atenção, minha querida. Deus tem um tempo determinado para cumprir a promessa e o propósito dele. Não queira antecipar, não queira fazer as coisas do seu jeito. Sara, ela quis antecipar a promessa, sugerindo a Abraão para ter uma relação com a escrava egípcia Agar, e por causa dessa atitude precipitada, a descendência de Abraão sofre até hoje. E talvez você que está me assistindo aí, você tem sofrido hoje muitas coisas ruins, você tem sofrido muitas dores por causa da sua ansiedade. Você tomou atitudes precipitadas e agora você está colhendo dores e sofrimentos. Entenda, Deus tem um tempo determinado para cumprir as promessas e o propósito dele para a nossa vida. E o que nós temos que fazer enquanto nós esperamos o propósito de Deus de se cumprir? O primeiro passo que nós temos que dar, nós precisamos entregar ao Senhor o nosso caminho. Como diz no Salmo 37, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Querido, você precisa entregar o teu caminho ao Senhor. Entregar o caminho é entregar o controle da tua vida. Entregar o caminho é você se submeter à direção de Deus. E muitas vezes, muitas pessoas entregam o caminho ao Senhor, porém, quando Deus começa a guiar aquela pessoa por um caminho que não é agradável a ela, que não é confortável a ela, então muitas pessoas dizem: quer saber de uma coisa? Eu não vou seguir esse caminho que Deus está me mostrando, que Ele está me conduzindo, porque é muito doloroso, é muito cansativo. E aí muitos não confiam na direção que Deus está dando, porque muitas vezes o caminho que Deus nos guia, ele não é agradável à nossa carne. Deus, ele poderia ter guiado o povo de Israel pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais confortável, mas a palavra diz que Deus vai conduzir o povo de Israel pelo deserto, pelo caminho mais difícil. E o que vai acontecer? Muitos vão querer voltar para o Egito e não queriam seguir esse caminho que Deus estava mostrando. Querido, você precisa entregar o teu caminho ao Senhor e você precisa confiar que Deus, ele está
te conduzindo pelo melhor caminho, mesmo que esse caminho seja um caminho difícil, um caminho no deserto, um caminho apertado e complicado. Você precisa confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Uma outra coisa que nós temos que fazer enquanto esperamos o tempo da promessa se cumprir, do propósito de Deus ele se cumprir, uma outra coisa que nós temos que fazer é se humilhar. Muitas pessoas, quando elas estão esperando a promessa se cumprir, o propósito se cumprir, e elas vão percebendo que Deus está conduzindo ela por um caminho que muitas vezes não é agradável ao seu coração, que não é agradável à sua carne, não é confortável. Muitas pessoas, quando começam a trilhar esse caminho, que muitas vezes é apertado, é um caminho muitas vezes que não é agradável à nossa carne, muitos, ao invés de continuarem esperando em Deus, se revoltam contra Deus, se revoltam. Por quê? Porque se frustram, porque se cansam de esperar. Porém a palavra diz na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Isso nos mostra que o tempo da exaltação é de Deus, não é no meu tempo, não é no teu tempo, é no tempo do Senhor que a promessa vai se cumprir, que o propósito de Deus vai se cumprir. E muitos não têm paciência para esperar, muitos não aceitam o caminho que Deus está mostrando, o caminho que Deus está conduzindo, e muitos se revoltam contra Deus. Veja só o caso de José. Antes de José ele vê o sonho de Deus realizado na sua vida, primeiro ele foi traído pelos seus irmãos, jogado numa cova sem água, depois foi levado para o Egito como escravo. Lá no Egito ele foi caluniado, ele foi acusado de tentativa de estupro, e ele poderia naquele momento ter se revoltado, porque era só sofrimento, dor, dificuldade. Mas ao invés dele se revoltar, ele continuou se humilhando na presença de Deus e confiando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Querido, essa é a segunda coisa que você precisa fazer enquanto você espera o cumprimento da promessa, o cumprimento do propósito, o cumprimento da palavra de Deus. Você precisa se humilhar. O diabo, ele quer que você se revolte contra Deus. O diabo, ele quer que você se revolte. Puxa vida, eu estou acreditando em Deus e olha só o que acontece comigo, só sofrimento, só dificuldade. Foi isso que o diabo falou através da multidão para o Senhor Jesus na cruz do Calvário. O inimigo disse: olha, ele confiou em Deus, então que o salve agora. Ele não confiou em Deus, então agora que Deus livre ele dessa situação. O inimigo, ele quer que você, em meio ao processo de preparação, porque entenda uma coisa, a tribulação, o deserto, ele é um momento onde Deus nos prepara para viver o projeto, para viver a promessa, para viver o sonho. Antes da realização do sonho, da promessa, você precisa esperar o tempo do Senhor, e esse tempo do Senhor, ele é acompanhado de tribulação, ele tem um processo onde você vai ser preparado. Não fique achando que você não vai passar por esse processo, porque todos os grandes homens de Deus passaram. Abraão passou, Isaac passou, Jacó, José passou, Davi, ele foi ungido como rei, mas ele só assumiu o trono depois que ele passou pelo processo. E tem gente que recebeu de Deus uma promessa e acha que a promessa vai se cumprir rapidamente, sem que ela
passe pelo processo. E muitos estão se revoltando porque não estão querendo aceitar o processo de preparação. Meu amado, a segunda coisa que você precisa fazer enquanto você espera o tempo de Deus ele se cumprir e a promessa se realizar, você precisa, meu querido, se humilhar diante do Senhor. Você precisa se humilhar. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ei, nesse deserto, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Você pode estar passando pelo deserto, pela luta, pela adversidade, mas o Senhor está cuidando de ti. E a terceira e última coisa que você precisa fazer em meio ao tempo de espera, o tempo de espera do cumprimento da promessa, do cumprimento do propósito do Senhor, você precisa, meu amado, ter paciência. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10 está escrito: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a promessa, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tem muita gente que fez a vontade do Senhor, está a um passo de viver a promessa, mas ela simplesmente naufraga, como foi o caso de Pedro. Pedro, ele andou sobre as águas, mas quando ele estava já a um passo de chegar perto de Jesus, ele, sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. E então Jesus estendeu a mão. Se Jesus estendeu a mão, é porque Pedro estava a um passo dele. Jesus estendeu a mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ei, tenha paciência, meu amado, e não duvide da promessa. Não duvide da promessa de Deus. Confia, porque Deus não tarda, Deus não chega nem antes nem atrasado, Ele chega na hora certa. Ele é fiel para cumprir as promessas dEle na tua vida, amém? Mas você precisa entender que há um tempo determinado por Deus, há um tempo, mas entenda que Deus é fiel, e você precisa, enquanto espera, você precisa entender o que Deus quer que você aprenda nesse período de espera. O que Deus quer que você aprenda, o que você precisa mudar, o que você precisa, meu querido, fazer. Enquanto você espera, uma coisa você não pode fazer é murmurar, porque a murmuração, ela retarda a promessa. O povo de Israel murmurou, e a palavra de Deus diz que aquilo que era para se cumprir em 40 dias, demorou 40 anos para se cumprir. Ei, não murmure, porque quem murmura retarda a promessa do Senhor. Mas se você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, você vai ver a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Você crê nisso? Crê nisso? Para encerrar, eu quero orar por você. Feche os teus olhos, se você puder. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, talvez essa pessoa, ela estava desanimada por causa, meu Deus, que ela tem esperado a promessa se cumprir, e ela tem visto tantas lutas se levantando sobre a sua vida, e ela não tem
entendido que as lutas, elas fazem parte do processo de preparação. Mas eu te peço, meu Deus, vem agora tirar do coração dessa pessoa toda dúvida, toda e qualquer ansiedade, e vem trazer sobre ela a tua paz. Vai lançando por terra, meu Deus, tudo aquilo que o inimigo tem lançado na mente dessa pessoa. Todo desânimo seja derribado por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Creia, querido, a palavra de Deus, o propósito de Deus, ele vai se cumprir na tua vida. Então somente aguarde o tempo do Senhor. Deus abençoe a todos, uma boa noite, um bom descanso. Fica na paz, fica na bênção do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.